Já aqui nos estúdios e é o nosso entrevistado a partir de agora, o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto. Exclusivo Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Jackson Barreto, muito bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia. Caso queira, fique à vontade sem a máscara, que aqui tem a tela de proteção, Tá viu? bem. Para que os nossos seguidores aí no YouTube possam lhe assistir também. Tá bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia para você. E primeiro, meus parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Ontem, viu? Felicidades, viu? Muito obrigado. Vida, muita saúde e continue mantendo a forma. Muito obrigado. Jackson, nós estamos no momento aí chegando prestes às definições, vamos dizer assim. Na última entrevista que Jackson nos concedeu aqui no Jornal da Fã, anunciou uma possibilidade de deixar o MDB e ir para o PSD. Como é que anda essa situação? Olha, na verdade houve uma pausa, eu diria pausa para meditação, né? E nós estamos aí vendo o desenrolar dos acontecimentos políticos e então estamos aguardando que as coisas sejam mais concretizadas, que sejam mais objetivas, para a gente então tomar uma posição. Né? Não há então uma definição? No momento não, porque aí, em um determinado momento, nós pensamos numa candidatura de deputado federal. Sim. Mas, em função dos fatos novos que aconteceram, nós colocamos a nossa candidatura ao Senado Federal. Né? E acho que... E é sem volta essa pré-candidatura? Hein? É sem volta essa pré-candidatura ao Senado? Sim, é uma candidatura sem volta, até porque a experiência na vida pública me conduz por esse caminho. E eu acho que esse é o momento da vida política brasileira que precisa de soldados da democracia, daqueles que defenderam o país em momentos difíceis, não é? Daqueles que, até mesmo com sacrifício da própria vida pela liberdade e pela democracia, e eu acho que o país, nesse momento, está vivendo uma fase excepcional e precisam de quadros tarimbados, de quadros preparados, de quadros com experiência. E é essa experiência da minha vida pública, da minha história, que eu quero levar para o Senado e para a campanha de senador ao lado, não é, da defesa da candidatura do presidente Lula, que eu sempre fiz isso. Jackson é um político experiente e sempre se baseou em pesquisas para tomar decisões também e sabe da importância da análise do cenário. Eu questiono, Jackson acha que conseguiu superar um pouco o desgaste político com o qual deixou o governo do Estado? Eu acho que sim, porque tudo foi feito de forma muito atrelada e as coisas aconteceram com objetivos políticos naquele momento. Agora, a coisa mais serena, os fatos estão aí para a história, né? E eu acho que a população começa a refletir. Afinal de contas, Narciso, quem foi o governador que deixou uma obra de 61 leitos de UTI no USE? Quem foi capaz de fazer uma coisa? Quem foi capaz de dar à população? O Hospital do Câncer não foi feito, porque a questão foi para a Justiça. Foi para a Justiça por quê? Porque eu não queria entregar a obra para uma empresa que já tinha sido condenada pela Justiça em meu estado e no meu país. Era aquela mesma empresa com um outro nome e que queria fazer a obra já no início com aditivos. E eu, graças a Deus, saí do governo e até a data de hoje não respondo nenhum processo, não é? Uma vida limpa, um governo limpo. Então eu não ia sujar a minha história, a minha biografia, a minha passagem pelo governo, fazendo com que o Hospital do Câncer fosse entregue a uma empresa que não tinha capacidade financeira para conduzir a obra. Então, eu acho que você leva em conta aí nesse momento, sabe o quê? A unidade de radioterapia que nós deixamos no hospital, importamos do Canadá equipamentos novos e modernos, não é? Então, você vê uma pandemia e diz assim, esse governador deixou 61 leitos de UTI no USE. Isso ajudou muito no momento da pandemia, né? Você deixou leitos de UTI em Itabaiana, você teve a capacidade
de fazer com que a população que precisa de tratamento de oncologia tivesse a Clinrad num convênio para fazer tratamento, não é, do câncer. Você fez a unidade de radioterapia. Então, essas coisas todas, acho que a população foi analisando e hoje já chega a um entendimento de que, na verdade, foi um governo profícuo. Eu posso dizer aqui a você, Narciso, com toda a segurança, com toda a sinceridade, não tem um município do estado de Sergipe que não tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 obras do governo Jackson Barreto. É com esse discurso que Jackson vai enfrentar? Com esse discurso, ou estaria disposto a enfrentar? É com essa realidade. Nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. Nós fizemos um governo honrado, um governo honesto, um governo de trabalho, entendeu? Não fizemos tudo, porque ninguém faz tudo. Porque as condições também que eu passei, ninguém passou. Eu passei uma situação difícil. Qual foi a situação difícil que eu passei? Eu passei uma situação de um golpe numa presidente da República, que eu fiquei ao lado dela. Eu recebi pressões, não é, do presidente Temer. O governo de Temer, a mim pessoalmente, o meu governo, ele não prestigiava. Ao contrário, ele perseguia. E eu volto a dizer aqui a você, eu estou vendo hoje o governador Belivaldo Chagas fazendo a maior obra de recuperação de rodovias do Estado. E vai ser o governador que vai passar para a história como o governador das rodovias. Eu podia ter ajudado o meu Estado, eu podia ter ajudado a Belivaldo nas rodovias, se Temer não tivesse impedido o empréstimo da Caixa Econômica já aprovado, 400 milhões, em dezembro de 2017, para fazer as rodovias. Então, eu fui um governo que vivia uma crise da economia do país, viveu uma crise política com impeachment e sofria perseguição do presidente da República. Claro que a população tem consciência de tudo isso que eu passei e sabe perfeitamente porque as coisas aconteceram. Naquela época, você criticou muito André Moura com uma participação direta nessa questão do bloqueio desses recursos. Permanece com a mesma visão? Eu acho que todos aqueles que trabalharam com o governo de Temer têm responsabilidade. Eu não quero mais voltar esse assunto à tona, tá certo? Não quero mais. Acho que isso já pertence ao passado, mas no governo de Temer, todos aqueles que estavam ao lado de Temer contribuíram para que a gente não tivesse os recursos. Eu quero deixar de lado a crítica de ordem pessoal nesse momento, mas faço questão de dizer que não fossem os impedimentos daquele momento, a gente tinha dado uma outra orientação ao governo. Infelizmente, eu fiquei do lado certo da história. E a história está provando que eu estava certo depois de tudo que aconteceu com a absolvição de Lula, com os processos que foram arquivados de Lula, e eu estava certo. E hoje, até o ministro Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, disse claramente que Dilma não cometeu nenhum crime. O problema de Dilma foi falta de apoio político. E é por isso que eu estou aqui no seu programa agora. Porque o ministro Barroso faltou a Dilma apoio político. Ou seja, é preciso que os governos elejam bancadas de deputados e senadores comprometidos com a democracia, com a liberdade, com as conquistas dos trabalhadores e que nunca deixe faltar esperança no povo brasileiro, que é a questão fundamental. E é por isso que eu retornei às lides políticas pensando numa candidatura de senador, justamente por tudo isso que aconteceu no nosso Brasil. Barroso disse textualmente, a presidente Dilma não cometeu nenhum erro das famosas pedaladas. Na verdade, o que faltou a Dilma foi apoio político. O que é apoio político? Até a maioria no Congresso Nacional, deputados e senadores, para sustentar um projeto de governo, que é o projeto da esperança, que é o projeto do presidente Lula, a quem eu pretendo ajudar, a ele, ao meu estado e ao meu país. Estamos entrevistando na manhã desta
terça-feira, o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto, aqui nos estúdios da FAN FM. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente retorna para dar continuidade a essa entrevista. Vou querer saber de Jackson. Ele agora está se lançando pré-candidato ao Senado e sempre que Jackson se coloca no pleito, vem à tona aquela entrevista que ele concedeu lá em 2018, afirmando que não era para votar nele caso ele disputasse mais uma eleição. Vamos tratar sobre isso e vamos tratar também. Será que Jackson está sinalizando para o PT? Vai deixar a bancada governista e vai ser candidato ao Senado ao lado de Rogério Carvalho? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Não saia da sintonia, a gente volta já já. Entrevistando na manhã desta terça-feira o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto. Meu caro Jackson, todas as vezes que você põe o seu nome no cenário político, vem à tona nas redes sociais a repetição daquela famosa entrevista que você concedeu, dizendo que se fosse novamente candidato, que o povo não votasse em você. Como é que você acompanha um pouco isso? Você acompanha a rede social, Jackson? É atento ao que acontece? Acompanho e sei o tamanho do estrago que essa declaração fez na história da minha vida pública. Você poderia perguntar, é arrependimento? Sim. Arrependimento e o momento, não é? Eu acho que aquele momento difícil que eu estava vivendo, me sentindo pressionado na área do governo federal, me sentindo pressionado com as coisas do Estado travadas, não eram benefícios para Jackson Barreto, eram benefícios para o meu povo, para o povo sergipano, que dependia de recursos do governo federal. E eu vi as portas fechadas. Então é esse momento que você diz assim, eu não vou mais participar da vida pública. E foi esse o momento que a gente fez isso. Na verdade, eu me arrependo de ter feito essa declaração, tá certo? Estou dizendo aqui no seu programa, de forma clara, aberta, para que a população tome ciência daquilo que eu estou falando com o meu coração aberto. Arrependimento. Agora, você tem que analisar tudo isso uma conjuntura. O país vive hoje uma situação política que não era a situação da época que eu fiz essa declaração. Nós não tínhamos vivido a experiência Bolsonaro. Então o país hoje está num processo de reconstrução nacional. E é preciso, nesse momento, convocar os homens, os soldados, as mulheres, que tenham experiência na vida política deste país, que possa dar sua contribuição, que é para a gente superar esse momento difícil do governo Bolsonaro, de perda dos direitos trabalhistas, de perseguição, de homofobia, de tudo, de violência, de racismo, não é? Das dificuldades que a juventude está aí, desempregada, a população precisando de emprego e o país passando por essa dificuldade, mais de 11, 12 milhões de desempregados, a população sem esperança, a juventude sem esperança. Então, este é o momento que a gente precisa trazer para a linha de frente aqueles soldados que estão preparados, que têm experiência na sua vida política para dar sua contribuição ao país. E eu peço ao povo sergipano que me perdoe e declaro a você aqui o meu arrependimento a essa declaração e que faço questão de dizer, aquele momento era um momento da vida nacional. Nós não conhecíamos o que era Bolsonaro nem o bolsonarismo. O país está vivendo hoje uma outra fase política difícil. E eu que dei minha contribuição na luta contra a ditadura militar, quando estava em risco a democracia, a liberdade, o direito dos trabalhadores, esse momento é de se reconvocar aqueles soldados que têm experiência na frente de batalha para dar sua contribuição. E é essa contribuição que eu quero dar para ir ao Senado, ao lado de Lula, para ajudar Lula a reconstruir o Brasil, para levar o pão para a mesa do pobre, né, para o pobre voltar a ter alegria no governo do presidente Lula. Então eu acho que cada momento foi um momento diferente. O que eu falei e a situação do Brasil de hoje, que precisa da voz de experiência. Se a gente separasse as falas de Bolsonaro ou o comportamento dele de alguns dados atuais do governo federal, Jackson conseguiria enxergar algo de positivo no governo Bolsonaro? Não, eu não consigo enxergar de positivo nada no governo Bolsonaro, porque ele se qualificou como um governo que trabalha para tirar o direito dos trabalhadores, do direito do povo. Ele trabalha no sentido de não melhorar a vida do povo brasileiro. As políticas do governo de Bolsonaro levou o país a essa situação que nós estamos vivenciando. E mais,
ameaça constante à democracia e à liberdade. E não estamos ainda superada essa fase, porque várias ameaças Bolsonaro fez com relação às eleições deste ano, inclusive questionando as urnas eletrônicas. Então, eu acho que quem atenta contra a democracia, quem atenta contra a liberdade do ser humano, você não pode esperar nada desse governo. Estamos entrevistando na manhã desta terça-feira o ex-governador do Sergipe, Jackson Barreto. Jackson, semana passada, a grande repercussão da semana se deu em torno da visita de Belivaldo a Lula, desde o final da semana retrasada, aliás, para a semana passada. Como é que Jackson acompanhou um pouco este gesto do governador Belivaldo Chagas? Eu acompanhei pelas informações da imprensa, não é? Tudo aquilo que a imprensa falou é aquilo que nós temos conhecimento, né? O governador chegou a falar que não teve nenhuma conversa, vamos dizer assim, que merecesse uma atenção especial, que fosse um fato que merecesse um destaque maior. E eu vi com naturalidade um governador conversar com um candidato à presidência da República. Eu vejo isso com bastante naturalidade. Agora, a intimidade das conversas, nós não sabemos. Jackson tem declarado já desde o ano passado e já declarou aqui nessa entrevista também, que pretende defender o nome de Lula nessas eleições de 2022. Há espaço para o retorno do PT para esse agrupamento? Jackson acha possível dentro dessa conjuntura que nós vivemos hoje? Não, eu acho que o Rogério procurou o caminho que ele achou mais correto e a gente tem que respeitar essas posições, tá certo? Nós não podemos ser unanimidade. Cada um tem o direito de pensar, cada um tem o direito de escrever o seu caminho, escrever a sua história, a sua caminhada, e sabe qual é o momento propício para isso. Então eu tenho que respeitar as lideranças, os seus posicionamentos de forma a mais democrática possível. Ele buscou o caminho dele e está certo, cada um está buscando aqui também construir o seu caminho, o seu projeto político. E você só faz isso dando os primeiros passos. Eu vejo isso com naturalidade. Hoje, Jackson está numa reaproximação, digamos assim, com o PT. Na semana passada, Marcos Santana, prefeito de São Cristóvão, deu uma declaração de que gostaria de ver Jackson no palanque de Rogério. No final de semana, Jackson foi a São Cristóvão numa visita surpresa. Foi só coincidência mesmo, Jackson? Foi na verdade, eu tinha dito a Marcos Santana que queria conhecer a obra que ele está fazendo, uma rodovia ligando a sede do município de São Cristóvão ao povoado Pedreiras. Eu tenho interesse, tenho curiosidade de conhecer essa obra, porque ele falava para mim com tanto entusiasmo. Eu sempre fui muito ligado a São Cristóvão, desde a época do prefeito Zezinho da Everest, não é? E Marcos Santana fazia parte desse grupo, junto com o irmão Vanderlei e tantos companheiros lá. E nós trabalhamos muito por São Cristóvão, desde a obra do hospital, a obras de pavimentação, foi muito. O Zezinho me chamava de o pai de São Cristóvão e eu também contribuí de alguma forma com o governo de Marcos Santana. Então, eu quero dizer aqui a você que quando eu sou lembrado por Marcos Santana, eu fico muito feliz, porque Marcos Santana tem uma trajetória também de luta pela liberdade, pela democracia. E ele sabe o que significa a história da minha vida ao longo desses anos. E sabe que essa história da minha vida, ela tem muito a ver também com a própria vida do presidente Lula. A posição política do presidente, quando o presidente das lutas sindicais passou para a luta partidária, e sabe do meu compromisso com toda essa história. Então eu fico muito feliz pela lembrança de Marcos Santana, porque é um homem sério, é um grande gestor, tem sido, na verdade, uma luz, não é, que Deus deu essa oportunidade para São Cristóvão tê-lo como prefeito. Eu fico feliz pela sua lembrança. Vamos ouvir um trecho da fala do prefeito Marcos Santana na semana passada, durante inauguração na cidade de São Cristóvão. Hoje, além da alegria de inaugurar uma obra como essa, eu chego aqui e sou surpreendido pela presença de alguém que me inspira pela sua história. Alguém que foi carteiro, alguém que foi vereador, que lutou pela democracia nesse país,
que foi preso porque queria liberdade, foi preso lutando pela liberdade, que foi deputado federal, lutou por esse país, que foi vice-governador e governador desse estado. Vocês sabem, eu falo do meu amigo Jackson Barreto, que me dá um presente com a sua presença hoje aqui. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Há alguma sinalização política nessa ida de Jackson a São Cristóvão? Não há sinalização nenhuma. Na verdade, eu queria fazer uma surpresa a Marcos, diante das palavras dele com relação ao meu nome, e ele sabe de toda a minha trajetória, não é, ao longo da minha vida, sempre ao lado dos trabalhadores, sempre ao lado das pessoas mais humildes. E ele fez essa declaração que eu lhe confesso aqui a você, que eu fiquei extremamente feliz, porque ele sabe a minha trajetória sempre na defesa do Estado de Direito democrático, não é? Na minha defesa em favor da liberdade. Então ele fez um registro histórico que eu gostaria que esse registro de Marcos se visse como um exemplo para muitos companheiros quando se dirigia a Jackson Barreto. É preciso também lembrar um pouco da história desse país, desde a ditadura até hoje, os momentos difíceis que nós estamos passando. E eu fiquei extremamente feliz com essa declaração de Marcos Santana. Está faltando no agrupamento governista essa mesma visão sobre Jackson por parte dos aliados? Eu acho que falta de muita gente. Falta. Alguns têm e outros não têm. Olha para Jackson Barreto e não olha para a história, para a vida, para o legado, não é? Para os compromissos. Tem muita gente que precisava realmente receber aulas com Marcos Santana nesse particular, eu acho. Do governador Belivaldo Chagas, tem faltado um pouco isso? Não vou falar do governador Belivaldo Chagas. Tem sido muito atencioso comigo, não posso dizer isso, mas alguns companheiros que eu não vou nominar, falta essa percepção do que é uma vida dedicada à democracia, do que é uma vida dedicada à liberdade, não é? Até com o sacrifício da própria vida. Eu não fui preso uma vez, não, fui preso 3 vezes na ditadura militar. Eu respondi processo na ditadura militar. Eu fui julgado no Tribunal Militar, na Auditoria Militar da Bahia. Depois de absolvido, eu fui ser julgado no Superior Tribunal Militar, em Brasília, no STM. Tá certo? Então, é uma história, é uma vida, é essa experiência que eu quero levar para o Senado Federal, para ajudar o meu país, para ajudar o presidente Lula, para ajudar a Sergipe, para ajudar o Brasil. É essa experiência vindo dessa história que Marcos fez questão de lembrar e que eu peço a muitos aos companheiros que é preciso respeitar um pouco essa história, tá certo? E eu acho que é em nome dessa história que eu estou aqui defendendo uma candidatura a senador. Podia ir para casa, mas o momento me obriga a estar novamente na linha de frente, porque o Brasil corre perigo nesse momento. Todo mundo sabe quais são as pretensões do governo Bolsonaro. E aqueles que têm experiência ao longo dessa vida, como eu fui deputado na época da ditadura militar, que rodei esse país todo na campanha das diretas, que lutei, que votei no colégio eleitoral em Tancredo Neves, no processo de redemocratização do Brasil, que visitei presídios, não é, que estive nos palanques, não é, nesse país inteiro, que viajei pela América Latina, não é, na defesa de presos políticos, que tinha meu apartamento em Brasília, servia até de abrigo para muitos foragidos de ditaduras no continente americano, na América do Sul. Era o meu apartamento em Brasília como deputado. É uma história de vida, com todos os riscos daquele momento que a gente vivenciou. E como eu sei que o Brasil hoje corre risco, eu não posso ficar em casa parado. Eu tenho que dedicar minha vida a esse momento, porque esse é o momento da reconstrução nacional. Esse é o momento da esperança do povo brasileiro para mudar esse país que já tinha debelado esse processo da fome e que voltou novamente a ser ator, não é, da fome, de tanto desemprego, de tanta fome. Um país que gastou apenas 2% do orçamento em habitação popular. Isso é um crime, Narciso. O país não ter uma política habitacional com tanta gente precisando de uma casa, não é? Está aí
as ameaças à universidade o tempo todo, tudo aquilo que foi construído por Lula, tantas universidades, tantos institutos federais, e nós temos que estar na linha de frente. E quem tem que estar na linha de frente são aqueles que têm experiência, e essa é a experiência que eu quero dar para contribuir com a juventude do meu país, com a juventude do meu estado, para esse estado voltar a crescer, a gerar emprego para essa população, particularmente para essa juventude que está aí sem esperança. Tá aí uma declaração importante e exclusiva de Jackson Barreto aqui no Jornal da Fã, hein? É verdade, Exclusivo. é verdade. Jackson declara que parte do agrupamento governista não tem valorizado a sua história. Exclusivo. Falta reconhecimento de parte do agrupamento governista. Jackson Barreto afirmou aqui há poucos instantes. Magna Santana, sua pergunta, fique à vontade. Obrigada, Narciso. Bom dia, governador. Sempre com declarações importantes, né? É sempre muito bom ouvi-lo. Eu lhe pergunto, Jackson, por essas suas declarações, principalmente em relação ao governo federal, dá a entender uma coisa aí muito clara, e não é de agora, até pela sua história e de outras entrevistas, que é inegociável qualquer possibilidade de apoio a Bolsonaro. Então, supõe-se que estar num grupo onde, de repente, num palanque, tenhamos a defesa dele, do Bolsonaro. Então, esse é o primeiro questionamento. Confirma isso, se realmente é inegociável, e a gente sabe que no agrupamento onde hoje está, o senhor está, há sim defesas ardorosas. E aí eu lhe pergunto, segundo, está desconfortável, está se sentindo desconfortável diante disso, e aí, né, como disse Narciso, né, falou agora há pouco, eu volto a lhe perguntar, não é o PT vir, é você ir ao PT. Se houver um convite, você aceitaria deixar seu partido e se filiar ao PT? E porque aí é aquela história de palanque, né? Ou você está nele ou você nem sobe. Então, esse aí o questionamento. E por último, Narciso, ele falou aí sobre a questão dessa percepção. É aquela história de que diz que sempre o ex já é café frio, nem vento bate nas costas, como diz o próprio ex-presidente Lula. Você se sente assim? Muito bem, Magna. Fique à vontade, Jackson. Olha, Magna, eu diria aqui a você o seguinte. Para mim é desconfortável estar num agrupamento político com tendências bolsonaristas ao meu lado. Eu não guardo segredo disso. Porque este grupo, quando nasceu, ele sempre teve uma opção de centro-esquerda. Quem tem uma opção de centro-esquerda não pode ter simpatia ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo é ante tudo isso que a gente pensa, que a gente proclama, que a gente defende e que coloca isso como história de vida, não é? Então, eu lhe confesso aqui que esse palanque, pelo menos da minha parte, o nosso palanque, não é palanque para lugar para bolsonarista. Quem tiver suas posições a favor de Bolsonaro, tenha. Agora, não venha transformar o nosso palanque, porque eu me sinto parte do dono da casa. Porque nós ajudamos a construir esse grupo. Então não é possível que você esteja na sua casa, convide alguém e depois as pessoas queiram tomar conta da sua casa e daqui a pouco quer introduzir no nosso meio uma ideologia que nunca pertenceu a nós. E Laércio Oliveira, como é que fica nessa história? Bem, ele tem que procurar ver como é que ele vai fazer, né? Esse é um problema dele, não é um problema meu. Eu estou dizendo que eu, pessoalmente, não aceitaria, não aceito, estar num palanque que alguém abra um microfone para defender Bolsonaro. Aí tenha paciência. Para mim isso aí é o fim da picada. Jackson, então, é contra a indicação de Laércio ao Senado, já que ele é um defensor do governo Bolsonaro? Eu não posso ser a favor de alguém que vá para o Senado Federal para amanhã fazer o que aconteceu com Dilma, Narciso, tá certo? O presidente Lula Outra precisa... declaração exclusiva, carimba aí, viu, Endoleção? O presidente Lula precisa de deputados e senadores para reconstruir o país dentro de um projeto político liderado pelo presidente Lula. Então, quem defende... O deputado Laércio, a mim, nunca veio me colocar a sua defesa de Bolsonaro. Eu sei de tudo pelas coisas que acontecem pela imprensa.
Tá certo? Recentemente, inclusive, declarou que o presidente o incentiva a essa candidatura ao Senado. Pois é. E já declarou também que gostaria de ser candidato ao governo com o apoio de Bolsonaro. Sim, então ele tem que procurar um projeto político que se identifique com o Bolsonaro. Porque o nosso grupo, eu não falo pelo grupo todo, mas pela parte que me toca como um dos construtores desse grupo, esse grupo não tem lugar para bolsonarismo, não. Não tem. Tá certo? Com todo o meu respeito ao mandato Laércio, que é um homem civilizado, educado. E se aproximou do agrupamento governista através do seu governo, né? Foi no meu governo, porque foi do nosso governo, quando nós perdemos, naquele momento, Fábio Henrique saiu, o grupo do senador Valadares saiu, o deputado Heleno saiu, e eu então convidei Laércio. Mas naquele momento, essa história de Bolsonaro não existia. É uma outra conjuntura, É então. outra conjuntura. A gente tem que pensar, analisar e botar os pés. Eu nunca iria assumir um compromisso com Laércio se Laércio tivesse já uma posição clara com relação. Eu tenho muito respeito por Laércio, que é uma das pessoas mais educadas que eu conheço. Agora, a posição bolsonarista nos distancia muito politicamente. Já teve alguma conversa com o Rogério? Não, nunca tive nenhuma conversa política com o Rogério. Como perguntou a Magna Santana, toparia sentar se for convidado? Não, essa é uma pergunta. Magna é muito inteligente, não é? Muito perspicaz, viu, Magna? Mas eu estou aberto para conversar com tudo e com todos, porque todo mundo está conversando com todo mundo. Eu faço parte de um projeto, de um grupo, e estou bem, não é? Está se sentindo desconfortável, como disse Magna, né? O meu desconforto, ele só aperta quando você leva para o lado da política, porque outras coisas eu até supero, tá certo? Mas quando vem para o lado da política, da definição sobre Bolsonaro, isso aí não tem como você fazer qualquer abertura de conversa. Fazendo uma conjectura, Fábio Mitidieri, candidato ao governador, Laércio Oliveira, candidato ao Senado. Jackson fica no agrupamento? Não, mas por que Laércio candidato ao Senado? Supondo que Jackson não será, você fora. Eu fora. É. Eu sou candidato a senador, quero dizer ao povo sergipano que eu sou candidato a senador da República. E se não for o escolhido do agrupamento governista? Se não for escolhido, eu vou passar por esse teste ainda? Eu não sabia. Não tem uma discussão? A chapa está fechada já, Jackson? Não está fechada, mas eu acho que eu tenho o direito de colocar a minha candidatura para o grupo. O que Belivaldo tem dito é que essa discussão ainda está avançando, não há uma definição. Para Jackson, então, não tem discussão, tem que ser você? Não é que tem que ser você, não. É que, historicamente, uma candidatura de Jackson Barreto coincide com o projeto nacional que está sendo discutido nesse momento. Nesse momento, o projeto é de reconstrução nacional. Tem que ser, participando desse projeto, aqueles que defendem as teses do presidente Lula, que é um projeto de reconstruir esse país. Não é um projeto para você fortalecer o bolsonarismo, nem manter o bolsonarismo. Não é um projeto da direita. É um projeto da esquerda que as pessoas de posição de centro-esquerda estão adotando. Então, se tiver que passar por esse teste, Jackson rompe. E para um palanque para defender Bolsonaro, eu não vou fazer nunca isso. Isso não existe. Está fora de cogitação na minha cabeça. Outra declaração exclusiva de Jackson Barreto aqui no Jornal da Fã. Movimentando os bastidores da política. Exclusivo. Jackson declara que se Laércio Oliveira estiver escolhido como candidato ao Senado e não ele, não permanece no agrupamento governista. Ô Narciso, você enfeita o bolo de acordo com a sua vontade. Eu sou confeiteiro, né? Você enfeita o bolo de acordo com a sua vontade. A declaração foi sua, não foi minha. Eu não citei o nome da pessoa de Laércio. Eu falei numa discussão a nível do projeto do grupo. Não me reportei a, B ou C. O que eu estou deixando claro é que esse grupo não tem compromisso com o Bolsonaro nem com o bolsonarismo. Como diz Jal, aquele cantor baiano, meia palavra basta. Meia palavra basta. Esse grupo não tem compromisso com o bolsonarismo. Vamos à participação de alguns ouvintes com Jackson Barreto aqui no Jornal da Fã. Narciso, bom dia. Aqui é Veronaldo. Sou servidor do estado de Sergipe. Trabalhei 32 anos como policial militar.
Infelizmente, até hoje eu pago novamente a Previdência do Estado. R$ 740. Perguntar aí ao nobre ex-governador Jacques Barreto se o dinheiro, eu não sei se ele tomou emprestado ou não, ao Sergipe Previdência, o Estado devolveu na gestão dele. Foi milhões que foram tomados emprestado a ele. Se realmente ele, na gestão dele, se ele pegou esse emprestado da Previdência e se ele pegou e devolveu. Porque muitos governadores aí do Estado tomaram dinheiro emprestado da Previdência. Eu acho que inclusive ele, né? Mas tira a dúvida aí, Narciso, por favor. Se realmente ele pegou e se ele devolveu os milhões que foi emprestado para o Estado, da nossa Previdência, que até hoje quem está pagando somos nós, o rombo que eles deixaram. Infelizmente, viu, Narciso? Narciso, eu concordo plenamente com a fala do Jacques Barreto. Nós tínhamos no Senado da República, para o político chegar a sentar numa cadeira do Senado da República, ele tinha que ter uma história, uma passagem por diversos cargos políticos, desde vereador, deputado, seja estadual, federal, gestor no seu estado ou município, seja ele um prefeito ou governador, e tínhamos como a última instância em relação aos cargos políticos, fora, claro, o cargo de presidente da República. Hoje a gente vê uma pulverização no Senado Federal, onde tem candidatos que nunca foi político, não estou me referindo aqui ao Alessandro não, que no Brasil teve vários, se candidata e já quer ser senador da República. Não tem um histórico político como nós temos aí agora a fala do Jackson. Bom dia, Narciso, Romário da cidade de Capela. Tá aí, Narciso, político aí, né, como todos e tantos outros aí que não cumprem o que fala, né? Mesmo com as justificativas que vão vir aí, eu acho que quando você coloca a palavra, né, à tona na mídia ou em qualquer rede social ou em qualquer lugar, você tem que cumprir ela. Então, né, se ele falou, ele tem que cumprir. Se não vai sair, ou se saísse para qualquer cargo eletivo, não votasse nele, né? Mas eu vou fazer isso, viu? Bom dia. Recebo aqui do Jackson. Bom dia. Aqui, não, do Lucas do Leite, lá de Lagarto. Mande um forte abraço para Jackson, que é o nosso pré-candidato. O Newton Coelho diz aqui: eu fui com meu pai para Salvador para retirar Jackson. Cadê ele aqui? Ele é sobrinho do Milton Coelho, Newton Coelho. Ele diz o seguinte: eu fui a Salvador no dia do julgamento de Jackson. Fui com meu pai, Luiz Carlos Coelho, irmão de Milton Coelho, que foi preso, torturado e cego pelo regime militar. Ditadura nunca mais, é o que diz aqui o Newton Coelho. Fica à vontade, Jackson. Meu caro Narciso, eu diria aqui a você o seguinte, respondendo ao primeiro... Ao Verionaldo. O que é o militar, eu acho que tudo que nós fizemos pela Polícia Militar no governo de Sergipe, até hoje nós recebemos cumprimentos e agradecimento e reconhecimento. Por onde eu passo, sempre tem um militar para me agradecer, porque foi a política do programa do PT, essa promoção por tempo de serviço. Narciso, nós fizemos no ginásio Constâncio Vieira uma solenidade com 1.300 promoções numa noite, uma solenidade com os policiais todos, com os familiares. E eu dei um tratamento especial à Polícia Militar no meu governo. Eu tenho consciência do papel que eu desempenhei e sei que uma grande parte da maioria da Polícia Militar é reconhecida e agradecida. Inclusive a lei dos subsídios, que é aquele sonho dos militares de que tudo fosse colocado no salário, porque tinham muitas gratificações aqui e ali, e esses penduricalhos não eram levados para a reforma para a aposentadoria do militar. E nós fizemos uma lei reconhecendo todo esse direito para os militares. Então, do ponto de vista dos militares, eu tenho uma consciência tranquila que eu desempenhei muito bem o meu papel com a nossa
querida Polícia Militar de Sergipe. O Antônio está falando um pouco da história, da questão de ter história para ser candidato ao Senado. O Antônio, outro que falou de Capela, foi de Capela? Não, Antônio aqui da Luzia. Da Luzia, da Isso. experiência. Isso. Né? Que as pessoas precisam ter um pouco de experiência para levar essa experiência para o Senado. Você veja, eu não pensava em ser candidato mais. Também Lula não pensava. Mas depois de tudo que aconteceu com a vida de Lula e com o nosso país, principalmente, Lula resolveu ser candidato. Quer dizer, não oficializou ainda, mas Lula é candidato. Então eu acho que esse momento está precisando das pessoas com experiência para a gente ultrapassar esse momento difícil que o Brasil, o povo brasileiro, particularmente a juventude aí sem perspectiva de trabalho, atrás de emprego, está precisando, não é? Então eu acho que esse é o momento daqueles que já tiveram mandatos. Eu agradeço os mandatos que eu recebi em nome do povo sergipano em Brasília, acho que dei conta do meu recado e estou preparado, pronto. Eu quero transformar meu gabinete em Brasília na porta aberta para os sergipanos, porque no governo do Estado eu também fui um governador com a porta aberta para receber os amigos, receber as pessoas. E quero fazer isso também no Senado Federal. Vai ser um senador com a porta aberta para receber a gente sergipana. Marco Júnior pergunta aqui, Jackson tem mágoa de André? Jackson tem um DNA de esquerda, de esquerdista. Jackson sempre defendeu o governo do PT. Rogério ganharia muito com a chegada de Jackson para ser candidato ao Senado. E Jackson também ganha muito com o apoio de Lula à sua candidatura. É verdade, o apoio de Lula aqui em Sergipe é muito importante. Muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas e essas pessoas, quando não têm simpatia por Lula, não, Lula não tem influência nenhuma. Pode ficar certo de que o Nordeste em peso, Lula tem influência em todo o eleitorado, porque as políticas públicas desenvolvidas no governo de Lula atenderam a muitas demandas da população pobre da região nordestina. Então Lula tem força no processo eleitoral sergipano, como tem força no processo eleitoral da Bahia, de Alagoas, da Paraíba e de outros estados. Não é apenas pelo carisma, mas pelo trabalho que ele fez para atender a maioria do povo brasileiro sofrido, desempregado. Então, eu acho que é importante essa questão do apoio de Lula, eu acho importante. Sérgio Viana registra aqui um abraço a Jackson Barreto. Eu lhe pergunto, Jackson quer ser, então, o candidato ao Senado de Lula em Sergipe? Eu gostaria de ser o candidato de Lula. Como ser o candidato de Lula com um palanque do PT? Essa é uma equação que eu sempre fui um péssimo aluno de equação no meu tempo de estudante, no Ateneu. Olha que equação, me dava um trabalho muito grande. Você ainda não parou para fazer esse cálculo? Eu nunca resolvi uma operação, uma equação com facilidade. Tá entendendo? Jackson Acho sempre que eu já... vou voltar pro tempo do Ateneu para aprender como é que eu faço para resolver essa equação. Pergunta a JB se não está na hora dele assumir de vez o comando do NDB junto com Luciano Bispo. É a pergunta do Marcos Aurélio. Eu acho que sim, eu acho que era o momento certo, né? Porque a gente está realmente precisando de ter uma definição para a gente ter um projeto, né? Porque as coisas ficam muito complicadas quando você não tem um partido, não é? Eu conversei com Fábio Reis, não é? Fábio Reis pensava em determinado momento, houve assim um pensamento de entregar o partido pessoalmente para que nós pudéssemos dirigir. E eu estava pensando, tinha até conversado com o doutor Benedito Figueiredo e com o Luciano Bispo também, que hoje está fazendo uma cirurgia em São Paulo. E começou eu peço às a Deus 7 da manhã, que abençoe Luciano Bispo, que tome conta dele, que entre na sala de operação com ele. Jesus, não abandone Luciano Bispo e traga ele de volta sã, perfeito, para o nosso estado, porque o nosso povo precisa daquele baixinho que tem um coração do tamanho do mundo. Deus tome conta de você, Luciano Bispo. Jesus lhe proteja na sua cirurgia. Então, há uma possibilidade de Jackson assumir o comando. Você ia dizendo que conversou com o Fábio Reis... Há uma possibilidade, não é? Não sei se eles já mudaram de opinião, mas como nós temos um prazo até o final de março para definir isso, eu vou esperar a volta de Luciano Bispo, que é para a gente tomar uma definição.
Eu tenho aqui um outro ouvinte que faz uma pergunta para Jackson, é o Romário. Ele diz aqui, Jackson disse que não fez porque não teve apoio do governo federal, mas Belivaldo está fazendo e não é aliado de Bolsonaro. É outro momento da crise, ter recursos e também conseguir financiamentos. Pois é, mas acontece que eu participei, o governador Belivaldo não tinha uma participação ativa na política nacional. E eu tinha, não é? Então isso salvou Belivaldo dos contatos em Brasília, não é? Porque como eu estava em Brasília, como eu era governador do estado na época do impeachment, Belivaldo não pegou o impeachment, e Belivaldo inclusive ficou conosco a favor de Dilma, naquele momento que ele rompeu politicamente com Valadares, ele apoiou Dilma, né? Então, eu acho que cada um tem um momento diferenciado. A história de Belivaldo é uma, a história de Jackson Barreto é outra. Belivaldo não somente conseguiu com recursos próprios do Estado, a receita melhorou, a arrecadação do Estado melhorou, não é? E também ele tomou financiamento, uma parte também de financiamento. O mais importante é aplaudir o governador pela recuperação das rodovias, porque, na verdade, Belivaldo vai sair na história de Sergipe como o governador que mais reconstruiu rodovia nesse estado. Isso é um ditado que ele, uma glória para o governo dele que ninguém pode tirar. Pode fazer qualquer crítica, mas nessa área ele é imbatível na discussão. Mara Moura, Gleidson de Porto da Folha, Gildo do Santa Maria, aqui diversos ouvintes registrando abraços aqui, mandando saudações ao ex-governador Jackson Barreto. São 8h11, Jackson. Quero lhe agradecer pela sua presença aqui nos estúdios da Fã FM, por essa entrevista com declarações fortes e declarações que ainda não tinham sido dadas por Jackson Barreto neste cenário, trazendo um pouco a sua visão, declarando suas insatisfações e mandando um recado claro ao agrupamento governista. Perfeito. Perfeito. Veja o seguinte, eu não estou aproveitando a rádio para mandar um recado, como você diz. Você é um jornalista, um radialista, tem uma forma de dizer, eu não estou mandando um recado. Eu estou citando os fatos, não é? Eu estou citando os fatos. Porque eu fui um governador também que eu não tenho... Olha, Narciso, você quer que eu diga uma coisa nesse exato momento? Eu não tenho nenhum problema de consciência em dizer que durante o nosso governo, o que realizamos de obras no estado de Sergipe, eu posso lhe afirmar, sem medo de errar. Você chega num município como Itabaiana, você conta no dedo 30 obras de Jackson Barreto. Foi um investimento de mais de 200 milhões de reais. Você chega no município como Nossa Senhora do Socorro, encontra mais de 25 obras de Jackson Barreto. Foram mais de 150 milhões investidos no município de Nossa Senhora do Socorro. Para você ter uma ideia, o Marcos Freire 1, 2 e 3 foi todo pavimentado por Jackson Barreto. Jackson Barreto reformou mais de 10 escolas do estado no município de Socorro. Construiu escola no Marcos Freire, construiu escola no Conjunto Jardim, a Sexta-Dória profissionalizante lá, e a Neuzice Barreto, cá no Marcos Freire 2. Eu, quando eu disse aqui que cuidava do povo pobre, quando você vai para o João Alves, você passava na ponte e via as famílias morando debaixo da ponte ali, no meio dos caranguejos. Eu construí um conjunto que nesse governo Bolsonaro ele acabou com política habitacional para fazer casa para pobre. Eu construí 600 residências, botei no conjunto com água, energia, drenagem, pavimentação e tirei aquelas famílias todas debaixo da ponte. Se voltaram outras hoje, é um outro problema. Mas eu fiz isso, como eu fiz lá no Porto Dantas com aquelas famílias que eu levei para lá, 600 famílias que moravam numa favela ali no Porto Dantas, e eu dei uma casa com dignidade. Então, são essas coisas que eu digo assim, a gente tem que falar e a gente tem que mostrar o que a gente fez. Então, eu posso dizer aqui a você, eu não temo nenhum governador do estado em termos de obra. Tenho consciência que, como governador, o que eu realizei de obra no interior do estado de Sergipe, nenhum governador fez tanto quanto Jackson Barreto. Eu não estou aqui falando das rodovias, porque em termos de rodovias, foi o governador Belivaldo Chagas, tá certo? Agora, obras do estado foi Jackson Barreto, pode ter certeza disso. Registrar aqui o Heitor Lucas, jovem liderança do Socorro, mandando um abraço aqui para Jackson Barreto. Heitor Lucas. Heitor, um abraço.
Um abraço, Heitor, para você, um abraço para você, Narciso. E lembro mais ainda, Narciso, quando as pessoas olhavam para mim, aqui em Aracaju, e que você não era nem ainda nascido, porque quando eu comecei na vida pública, você não era nascido. Então, a obra que eu fiz em Aracaju, nesses bairros de Aracaju, você imagina o que é um prefeito de uma capital construir 23 escolas na periferia de Aracaju, Narciso? Narciso, isso é amor ao povo. Isso é para dizer, a educação liberta, a educação lhe oportuniza, a educação lhe dá direito a você a disputar a oportunidade com qualquer rico. Você vá com a educação. E foi isso que eu fiz na periferia de Aracaju. 23 escolas. Não é qualquer um, não. É muito compromisso popular. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da FAN FM. Bom dia para você, muito obrigado e até outra oportunidade. Jesus abençoe você pelo seu aniversário, Amém. Viu? Muito obrigado. Vamos a um rápido intervalo comercial. Depois dessa entrevista com várias declarações importantes com Jackson Barreto. E olha, os grupos aqui já estão papocando, os bastidores da política estão fervendo.